Manda ver. Pronto. Montes Claros é um caso excepcional. Tá passando agora uma carreata aqui do lado de casa aqui, viu? Aí talvez tenha algum barulho. Olha Você só. está assistindo é o jogo do Bahia, moço. Eu tô preocupado aqui que eu não tô nem sabendo como é que tá o jogo do Bahia, que não deu tempo. Eu saí da igreja correndo, vim para cá. Mas olha só, pessoal, então boa noite a todos. Eu vou pedir a vocês que desliguem agora os microfones. Todos são bem-vindos a essa nossa reunião de mentoria online. É uma reunião que nós podemos denominá-la como grande, porque nós estamos reunindo vários grupos de mentoria do estado de Minas Gerais. Então, é um sonho, ou era um sonho que nós tínhamos, eu, o Robson, Jeremias, né, Reginaldo, Carlos Genival, a gente conversando há dias atrás, e nós sonhamos com esse momento, que nós queremos conhecer quais são os grupos. Um dos objetivos desse encontro é que nós conheçamos os grupos de mentoria já existentes aqui no estado de Minas Gerais, que estão iniciando ou que já estão trabalhando com a visão de igreja multiplicadora, e que também haja um conhecimento mútuo entre a gente. E nós convidamos também para esse momento uma pessoa muito especial, que é o pastor Oséias. Daqui a pouquinho eu vou apresentá-lo. Ele está lá no Mato Grosso do Sul, em uma cidade chamada Inviema, uma cidade ali daquele estado abençoado do Mato Grosso do Sul, e ele vai estar conversando com a gente. Lá no estado do Mato Grosso do Sul, eles já têm uma caminhada maior nesse processo de mentoria. Eles têm eu digo que os passos deles estão mais largos, mais adiantados, com a visão também de igreja multiplicadora, e o pastor Oséias, ele vai nos orientar, vai, né, nos conduzir nessa reunião aqui. Eu vou iniciar pedindo ao pastor Ivo, que eu estou vendo ele aqui, pastor Ivo, para abrir o microfone e fazer uma oração pedindo a Deus a bênção do Senhor sobre essa nossa reunião. Pastor Ivo. Pastor, o nome do pastor lá eu esqueci. Pastor Oséias. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco a cada dia, nos dando sempre, ó Deus, a oportunidade de estarmos aprendendo, ó Deus, e desenvolvendo, ó Deus, o nosso ministério pastoral. Obrigado por cada pastor nessa reunião. Tenha misericórdia das suas vidas, famílias e igrejas, ó Deus. Eu te peço a tua bênção em favor do pastor Oséias e tudo que vamos ouvir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ajude a crescer, ó Deus, cada vez mais, para que o propósito de expandir o teu reino aqui neste mundo esteja sempre presente em nossos corações. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Nosso segundo momento vai ser uma palavra de apresentação, pastor. Pastor missionário, você vai falar seu nome, vai falar o nome da sua igreja e cidade, e a qual grupo de mentoria você pertence ou você está participando. Vai começar por mim, e aí você vai abrindo seu microfone, você fala, fecha seu microfone, porque outro pastor vai falar em seguida. Nós já temos aqui mais de 30 pastores participando. Então vai começar pelo pastor Anacleto. Eu sou o pastor Anacleto Torres, pastoreio a Igreja Batista Nova Canaã em Montes Claros e participo do grupo de mentoria coordenado pelo pastor Marcos Petrus, do Rio de Janeiro. Nós temos um grupo de mentoria aqui no norte de Minas com aproximadamente 15 pastores, aqui de Montes Claros e de circunvizinhança. O próximo. Eu sou o missionário Gilberto, aqui da cidade de Centralina, lá no Triângulo Mineiro, divisa com Goiás. Nós estamos bem em cima. Nós somos uma congregação, estamos iniciando um trabalho e eu faço parte do grupo de mentoria com o pastor Robson, o grupo 1, aqui no Triângulo Mineiro. Pastor Nivaldi, Igreja Batista do Parque das Américas, em Uberaba.
Eu sou do grupo de mentoria também do pastor Marcos Petrucci. A nossa mentoria acontece toda quinta-feira também, na parte da manhã. Começamos um grupo com 7 pastores, mas no momento atualmente o grupo reduziu bem e nós estamos aí com 4 pastores, somando aí com o mentor, que é o pastor Marcos, né? E só explicando para os colegas aí, tem alguns que estão com a gente aí nessa transmissão aí, não são pastores, são líderes, membros da minha igreja, que a gente está trabalhando com eles o processo da mentoria, né, assim, da implantação da mentoria. Dentre eles, nós temos aí o irmão Erenildo Santos, é um dos membros da minha igreja que estão participando aí, tá? Qualquer constrangimento, se porventura, às vezes os colegas... eu tomei essa liberdade de passar a eles, né, o link, porque são pessoas que estão dentro do processo da visão, né? A gente está implementando isso. Mas, se qualquer constrangimento que às vezes os colegas acharem que, assim, não seja viável a participação deles aí, eles estão de mente e coração aberto também, tá certo? Mas agradeço aí aos colegas por estarmos juntos aí nessa mentoria. Eu sou o pastor Charlin, minha esposa Márcia, sou pastor aqui na Congregação Batista em Cristais, e eu faço parte do grupo de mentoria liderado pelo pastor Robson. Sou o pastor Josemar, aqui da cidade de Pedro Azul, primeira igreja batista em Pedro Azul, no Vale do Jequitinhonha, e faço parte da mentoria da área 2 da Convenção Batista, liderada pelo nosso coordenador, o pastor Carlos Genival. Eu sou o pastor Leonardo, da PIB Monte Azul, norte de Minas, faço parte do grupo de mentoria do pastor Marcos Petrucci, e graças a Deus tem sido bênção para nossas vidas. Pastor Jorge Luiz Sampaio, Congregação Campina Verde, Triângulo Mineiro. Eu faço parte da mentoria com o pastor Roberson Martins, da área 1. Eu sou o pastor Tiago, pastor missionário aqui na cidade de Fronteira, Minas Gerais, também debaixo da gerência do pastor Robson Martins. Sou o pastor Andrei, falando aqui da cidade de Lagoa da Prata. Também faço parte do grupo de mentoria da área 1 do pastor Robson Martins. Está dando Robson. Missionário Antônio Paulo Valentim, minha esposa, missionária Anete Valentim. Estamos na Missão Batista em Conceição das Alagoas e somos membros da IBAPA, de Uberaba, pastor Nivaldi. E participamos do grupo de mentoria com a nossa área 1, pastor Robson. Eu sou o pastor Sérgio Alves, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Arcos, aqui no centro-oeste de Minas. Eu ainda não pertenço a nenhum grupo e estou aqui hoje a convite do pastor Robson. Boa noite, eu sou o pastor Jeremias Nunes, sou missionário da Junta de Missões Nacionais aqui na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Faço parte do grupo de mentoria com o pastor Flávio Lúcius, coordenador também da Junta de Missões Nacionais, e estamos dirigindo alguns grupos aqui na região do Triângulo Mineiro. Sou Francis Abraão, primeira batista de Roça Grandes, Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu estou mentoreando 2 grupos, um da ABC e outro da ABAME, também tem 1 ou 2 da ABC. A ABAME é a Associação Batista Metropolitana de Belo Horizonte. Muito bom estar aqui com vocês. Pastor Simão, Igreja Batista de Lontra. Eu faço parte do grupo do pastor Marcos Petrucci e tem sido bênção. Eu sou o missionário Paulo Júnior. Pastor Israel, da Primeira Igreja Batista em Januária, Minas Gerais, e faço parte do grupo de mentoria do pastor Marcos Petrucci. Eu sou o missionário Paulo Júnior, estou tendo uma dificuldade com a minha câmera aqui, não estou conseguindo reproduzir, mas sou missionário aqui em Conceição das Alagoas, junto com meus pais aí, o Antônio Paulo, a Nilcinete,
E eu faço parte do grupo de mentoria do pastor Robson. Ok, pastor Lopes, sou da mentoria do pastor Marcos Petrus, quinta-feira, e tenho posso dizer que estou começando uma mentoria com o pastor Eduardo, ele está aí na sala, e pastor Genilton. Pastor Eduardo e pastor Genilton. Pastor Eduardo é da Videira e o pastor Genilton da Igreja de Deus, Avivamento Bíblico. Sou pastor Ivo, aqui da cidade de Ninheira, norte das Minas Gerais. É bom rever alguns pastores aí, faz tempo que eu não vejo, e por enquanto eu não faço ainda parte de nenhuma mentoria que os irmãos estão citando aí. Meu nome é Maria Helena, sou missionária em Florestal, faço parte da mentoria com o pastor Robson. Sou o pastor Boa Marcelo noite. Quadros. Pode ir, irmã. Passamos primeiro. Boa noite, irmãos. Estou aqui a convite do pastor Robson, eu sou esposa dele, né? Nós começamos a mentoria de Igreja Multiplicadora com as esposas de pastor aqui. A irmã Vânia fez com as esposas de pastor aqui na região do Triângulo Mineiro, então eu já fiz uma parte com a mentoria das esposas de pastor, e agora estou fazendo aqui com meu esposo na igreja local em Carmo do Paranaíba. Somos missionários aqui. Sou o pastor Marcelo Boa noite, Quadros, irmão. da Igreja Batista do Calvário, aqui em São João do Paraíso, norte de Minas. Estou aqui ao convite do pastor Reginaldo, e esta semana ele iniciou a mentoria com nós aqui na nossa região. Pastor Robson Martins, sou gerente de missões aqui no Triângulo Mineiro, planto igreja em Carmo do Paranaíba, estou mentoreando missionários, mentoreando um grupo aqui na igreja, mentoreando também outros dois gerentes de missões aqui no estado, que já estão começando a se multiplicar. Boa noite, irmãos. Eu sou o pastor José Hélio, eu sou gerente de missões na área 3 e participo do grupo de mentoria, sou mentoriado pelo pastor Robson e comecei também um grupo de mentoria com missionários do sul de Minas e sudeste de Minas. Ezequiel Taiobeiras, grupo de mentoria do pastor Reginaldo. Sou o pastor Eduardo Neves, pastor da comunidade Cristã Videira. Um abraço para o meu amigo pastor Ezequiel. Estou sendo convidado pelo pastor Lopes, mentorado por ele também. É um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Sou o pastor Genilton, da Igreja de Deus, Avivamento Bíblico. Fui aluno do pastor Ezequiel. Prazerzão estar vendo ele aqui. Deus abençoe. E sou mentorado pelo pastor Lopes. Boa noite, meu nome é Eude, sou aqui da cidade de Delta, na pontinha do Triângulo Mineiro. Faço parte do grupo dos missionários da área 1, mentoreado pelo pastor Robson Martins. Meus irmãos, graça e paz, meu nome é Reginaldo, sou coordenador aqui da Associação Batista do Triângulo Mineiro. Eu faço parte do grupo do pastor Flávio Lúcio, juntamente com o pastor Jeremias, que tem me ajudado em alguns grupos de mentoria. Recentemente, nós abrimos um grupo na Bavaço e outro no norte de Minas, e é uma alegria poder estar com todos vocês aqui para ouvirmos mais sobre esse processo de mentoria que veio para, de fato, abençoar a nossa denominação, né? E outras, como a gente tem visto aqui, né? O povo de Deus também nesse mover que é do Espírito. Graças e paz, boa noite, meus irmãos. Eu sou o pastor Givanildo,
missionário de Missões Nacionais, e aqui da Missão Batista Esperança Uberaba. Eu faço parte do grupo do pastor Flávio Lúcio, e estamos iniciando um grupo também, pastores, aqui na nossa região. E talvez até alguns aí que estão participando, pastor Adriano, então tem outros também que nós estamos iniciando esse grupo. Deus abençoe. É benção, viu, meus irmãos? Obrigado aí. Todos falaram? Falta ninguém, Lopes? Falta o professor Jeremias. Jeremias Nunes. Jeremias já falou. Já falou, então. Entrou só um. O pastor Celso. O pastor Celso falou. Isaías falou? Isaías Não. tentou falar, 3 vezes Isaías tentou falar e não conseguiu. Isaías de Cruzília. Eu tô achando. Vocês estão me ouvindo? Tô achando Agora que não está sim. funcionando. Sim. Fala aí, então, Isaías. eu pensei que não estava funcionando. Eu sou Isaías, sou pastor e missionário na cidade de Cruzília, sul de Minas. Eu sou mentoreado pelo pastor José Hélio, e a gente está caminhando nessa mentoria. Nos convidou para esse momento aqui com vocês. Amém. Pronto, né, Lopes? Vamos adiantar, né? Pronto. Somos 38 presentes. Bênção de Deus. Então, nós queremos, mais uma vez, louvar a Deus, agradecer a Deus pela participação de cada um dos irmãos, das irmãs, das missionárias, as esposas de pastores também. Muito bom saber, né, que já tem esse trabalho aí em Uberlândia, aí na região de Uberlândia, Uberaba, né, com as esposas de pastores, essa mentoria. Isso é muito bom também, né, que está se multiplicando. Então, o objetivo desse nosso encontro é haver essa sintonia entre a gente, essa comunicação, essa comunhão, nós nos conhecermos melhor e sabermos como é que está, né, esse processo de mentoria aqui no estado de Minas Gerais. Muito bom saber, nós estamos aqui, né, eu anotei o nome aqui de várias cidades, mais de 30 cidades, nós estamos espalhados, né, com esses grupos de mentoria, por regiões, por associações, e como disse o pastor Reginaldo, isso é um movimento, né, do Espírito Santo, é um movimento que a gente não consegue controlar, porque Deus vai, né, o vento vai soprando e a gente vai, mais pessoas vão aderindo, a gente vai nos relacionando com novos pastores, novos colegas, e isso vai só se multiplicando. Glória a Deus por isso. Então está conosco, né, já são 10h23, nós já, nessa apresentação aí, nós gastamos aí uns 15 minutos, né? Então já são 10h23, está conosco o pastor Oséias. Pastor Oséias, ele é pastor da Igreja Batista Ebenezer, na cidade de Iviema, Mato Grosso do Sul. No estado do Mato Grosso do Sul, a visão de igreja multiplicadora está bastante consolidada. É um estado que eu diria que dos estados brasileiros é um dos mais adiantados, tanto no processo de mentoria, é o que nós vamos ouvir hoje, como no processo também da implementação da visão de igreja multiplicadora nas igrejas batistas. Pastor Oséias, ele é casado com a irmã Luzia, ele tem 2 filhos, né, a Giovana e o Marcos Paulo. Ele é hoje missionário voluntário da Junta de Missões Nacionais. Pastor Oséias, ele tem sido também um orador, um preletor de congressos regionais Multiplix. Né, ele esteve semana passada ali no Distrito Federal, junto com o pastor William Salgado, realizando um congresso regional ali na capital do nosso país. Pastor Oséias, há 9 anos, ele trabalha com a visão de igreja multiplicadora e hoje ele está coordenando o grupo de mentoria lá no estado do Mato Grosso do Sul e ele é o nosso convidado especial. Ele vai compartilhar um pouquinho da experiência dele, né, lá em Viema, com a visão de igreja multiplicadora e a experiência dele também com os grupos de mentoria. Na medida que o pastor Oséias for falando, se você quiser ir fazendo alguma anotação para você fazer alguma consideração, alguma pergunta, no final, você fique à vontade. Pastor Oséias, a bola está sendo passada para você. Deus te abençoe, Deus te use poderosamente e eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, graça e paz. Quanta gente bonita, hein? Uma hora dessa e todo mundo assim, bem arrumado, coisa boa.
Que privilégio, irmãos, agradeço muito a oportunidade de estar com os irmãos nessa noite tão abençoada. Obrigado, pastor Anacleto, né? Tivemos a oportunidade de estarmos juntos esse ano aqui no Mato Grosso do Sul, pastor Jeremias também, né? Tivemos ali no Rio, tempinho atrás, Lopes, espero vê-lo aí daqui a pouco também, de novo, aí no Multiplique, e os demais também, né? Não dá para a gente lembrar o nome de todos aqui, bastante gente, graças a Deus por isso. Eu quero compartilhar um pouquinho dessa experiência, né, com os irmãos, esse processo que nós estamos vivendo aqui no Mato Grosso do Sul. Já desde o início, né, da minha vida ministerial, eu já trabalho com pequenos grupos. Então, antes ainda de existir essa estrutura de igreja multiplicadora, aí há 20 anos, mais de 20 anos atrás, né, eu tive a oportunidade de estar em outra igreja que já trabalhava com pequenos grupos, células, né, e tivemos essa experiência. O trabalho da igreja multiplicadora, eu acredito que alguns aqui conheceu aquele processo manual, né, da igreja multiplicadora, que era um livro verdinho ainda, que ele dava uma ênfase no evangelismo discipulador, no relacional, mas ainda tinha uma roupagem daquela de construir um espaço, um templo, e depois isso foi mudando, né, com o livro de Volta aos Princípios, Igreja Multiplicadora, trabalhando os 5 princípios, e então eu comecei a participar desse processo de conhecer mais, porque eu já vivia isso na realidade onde eu estava, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, aqui o pastor Gilson, né, que caminhava bem de perto também com o pastor Silvado, e outros pastores, a gente teve a oportunidade de participar desses grupos, e há 20 anos atrás, né, nesse processo de pequenos grupos, depois a igreja multiplicadora. As demandas que naquela época era o ponto, né, da conversa, era porque a porta do fundo era maior do que a da frente. Fazia grandes movimentos, trabalhos de impactos evangelísticos, campanhas, e daqui a pouco, de 200 pessoas, ficava 20, se ficasse isso, ou de 100 pessoas, né? Ficava 10, 8%, e às vezes que chegava ao batismo um número bem pequeno. Então, diante do desafio de ganhar as pessoas e cuidar delas, foi que eu sempre me interessei por esse processo de cuidado contínuo. Eu sempre me preocupei muito com o pós-evento. Fazia uma Operação Jesus Transforma, um grande evento na cidade, né? E a questão não era fazer a operação, a questão era o depois. O que nós vamos fazer depois com essas pessoas que vêm à frente, que preenche uma ficha, mas que depois nós não temos, o pastor não consegue visitar essas pessoas, não consegue acompanhar todas essas pessoas. Então, esse foi o cenário naquele contexto que me levou sempre a interessar por esse processo. Então, eu estou aqui há 11 anos na igreja, onde estamos em Viema, e Viema é uma pequena cidade do interior do Mato Grosso do Sul, né, um município hoje que tem em torno aí de 27 mil habitantes. Antes da pandemia, nós estávamos caminhando aí por um contexto de aproximadamente 300 membros aqui na cidade, e depois nós tivemos aí uma queda nesse processo todo, né? Então, uma das coisas que nós temos trabalhado nesse processo a questão da mudança não só de uma estrutura, o foco não numa estrutura, mas entender, primeiro, a cultura da cidade onde eu estou, da região onde eu estou, da igreja onde eu estou, para que nós possamos, então, viver, implementar os princípios. Porque se nós não trabalharmos uma mudança de mentalidade, ou não compreendermos, né, o pastor que chega numa localidade, não compreender essa mudança, esse contexto cultural da igreja, e quando eu falo contexto cultural da igreja mesmo, né, porque às vezes tem uma igreja de um lado de um bairro da cidade, tem outra igreja batista do outro bairro,
que elas têm uma cultura totalmente diferente. Então, é o contexto daquela igreja, o contexto cultural. Então, se não trabalhar isso, dificilmente ela vai conseguir viver princípios. E aí, o problema é que nós, né, lidamos com isso aqui, é aquele de querer chegar e virar a chave toda de uma vez, tem um disjuntor principal e diz, eu vou virar isso agora e tudo, e a igreja vai dar tudo certo, nós vamos votar numa assembleia, e acho que votou na assembleia, então agora está aprovado, mas aquilo ficou só no papel, às vezes houve até uma aceitação da ideia, o pastor levou aquilo de uma forma assim muito empolgante, carismático, né? A igreja abraçou a ideia, mas ela nem entendeu de verdade o que é aquela ideia, ela só apoiou o pastor, e ela está junto com o pastor e achou muito interessante a ideia e aprovou, mas aí vai embora para suas casas e beleza, pastor, agora você pode fazer tudo isso daí, né? E aí não compreende isso como um processo orgânico de crescimento natural, de vida, de relacionamento, vida na vida das pessoas, e acaba sendo mais um programa. Então, nós lidamos aqui, nesses anos, com muitas igrejas que começaram fazendo grupos. Então, o pastor foi numa conferência, foi num congresso, aí ele chegou lá na igreja e falou, agora nós vamos ser uma igreja em pequenos grupos, e aí pegou os jovens e os ministérios esse e aquele, o líder esse e aquele, e agora eles começaram lá a ter reuniões de pequenos grupos. E aí isso não dura muito, né? Tem vida curta. Por quê? Porque os princípios não foram trabalhados, não foram vividos. Então, diante disso, lá atrás, né, ainda não tinha uma literatura como nós temos hoje, muita coisa, e hoje a dificuldade, eu acho que que tem muita coisa, e tem muita coisa boa, acaba dificultando às vezes, e que estava no processo de se construir muitas coisas. E eu lembro que uma das coisas que nos ajudou bastante foi o trilho de implementação, que trabalha 3 pontos principais que precisa ser considerado. O pastor, então, se o pastor não for um pastor que ele traz para si aquilo ali, se ele quiser trazer só um programa para a igreja dele, alguma novidade para a igreja, uma estratégia para a igreja, aquilo também não vai durar muito. E então tem que trabalhar o pastor. Então aquele não sei quantos de vocês têm passado e desenvolvido esse processo, ele ajudou muito a mim, tem ajudado muitos pastores nesse processo de implementação. E no processo de continuidade. Então, se o pastor ele não tomar isso como uma decisão para a vida dele, ele não vai caminhar muito tempo. Né? Porque alguns pastores ele coloca lá para o líder dos jovens, dos adolescentes, ele terceiriza isso, e aí acaba ele sendo aquilo ali mais um departamento da igreja, mas não é um princípio da igreja. A igreja não tem aquilo como acaba desenvolvendo uma cultura discipular, uma cultura relacional, né, de estar uns com os outros, de relacionar com as pessoas, de conviver com elas. Então, todo esse processo que nós vivemos nos levou até esse ponto de entender a necessidade de trabalhar com os pastores, porque senão a igreja não ia desenvolver uma cultura de oração, não é ter um programa de oração, não é ter culto de oração, é ter uma cultura de oração, né? Então é um processo natural da vida das pessoas. Segundo, nós falamos sobre a evangelização discipuladora, não é mais um programa, e aí nós tínhamos uma outra demanda que hoje, para os grandes centros, ela é uma demanda muito maior. Qual é? Aquela demanda que você não tem mais o acesso à casa das pessoas. Então, hoje os portões são altos, é monitorado, câmeras, né? Você fala lá no interfone, as pessoas não te recebem em casa, os condomínios são fechados. Então, quanto maior o contexto, né, social, maior essa demanda que a gente fala sobre os desafios da plantação de igreja, às vezes numa região de condomínios que tem aí 20, 30 mil habitantes, né? Às vezes a população da minha cidade inteira em 1, 2 condomínios. Isso hoje é muito comum. E aí você não tem acesso a esse contexto também. Então aí você surgiu a demanda também por uma questão, por
um lado relacional, de você ir pela amizade, de você ter relacionamento com as pessoas. Então, o evangelismo discipulador veio também trazer essa oportunidade ou nos levar a ter um relacionamento de forma intencional. Nós já tínhamos relacionamento com as pessoas, com os amigos, mas às vezes não tinha essa intencionalidade. Por quê? Porque nós tínhamos um momento crente na igreja e um momento que agora eu sou secular. Então, tem o crente, que é o momento secular dele, no trabalho, na vida cotidiana, no condomínio dele, mas na igreja era só quando tinha um evento que convidava a pessoa para levar para a igreja, porque tinha um pregador de fora, e vai que a pessoa aceitava Jesus. Então, ela não se via como um agente, né, nesse processo aí do Reino de Deus, como missionário, como alguém que podia alcançar os seus amigos. A outra parte, que é dos princípios, né, que é a plantação de igreja. Então, nós, historicamente, como denominação, e eu já nasci no contexto da terceira geração, né, batista, a plantação de igreja é que não tem trabalho nenhum em tal lugar, então nós vamos plantar uma igreja. Então, esse contexto veio para o pequeno grupo, que lá está a igreja de Jesus. Lá ela pode, né, alcançar as pessoas, cuidar dessas pessoas, pastorear essas pessoas, né? Eu vivi num contexto que se tivesse um grupo de irmãos que reunisse fora dos cultos para orar na casa do irmão, era caso de disciplina e talvez de exclusão na igreja, porque era um grupo rebelde que ele estava querendo fazer alguma coisa para se rebelar contra a igreja e o pastor. Eu vivi isso na minha Eu acho que nós tivemos aí alguma dificuldadezinha com o pastor Zé do vídeo aí, não é? Ele caiu Sim, aí. congelou. Né, Robson? Ele caiu. Sim, o dele congelou. Tá, vamos aguardar. Robson, enquanto Oséias volta, Robson, fala do objetivo do nosso encontro, Robson. Então, queridos, eu estou aqui maravilhado, porque era isso mesmo, né? A gente vê o pessoal do norte de Minas Gerais, vê o pessoal aqui do Triângulo Mineiro, vê o pessoal lá de Belo Horizonte, né, daquela região ali. Eu estou lembrando de 3 regiões aqui, mas já está vindo também do sul de Minas. O pastor José com os missionários dele, e eu estou maravilhado, porque esse encontro nosso está sendo online, mas o próximo vai ser o quê, pastor Anacleto? O próximo vai ser presencial. Em 2023, nós vamos fazer um presencial lá em Ravenna. Já estamos sonhando, né, Robson? Vai ser muito legal a gente estar junto. Eu estou chamando isso aqui de uma longa caminhada. E para fazer uma caminhada longa, a gente tem que ter companhia. Essa longa caminhada é para a implementação dos princípios de igreja multiplicadora. E se a gente não tiver companhia, a gente não chega lá no final, né? Então, estar aqui reforça, né? Nos fortalece, saber o que Deus está fazendo. Eu tenho falado que se nós não atrapalharmos o que Deus está fazendo aqui em Minas, já estamos fazendo muita coisa. Verdade. E o que vai acontecer agora em outubro, pastor? Então, eu quero falar sobre o congresso também, seria um dos avisos no final. Nós vamos ter agora no mês de outubro, de 25 a 28, em Vitória, no Espírito Santo, o congresso Multiplique Nacional. Esse congresso aconteceu a última vez em 2019, 2020 e 2021 nós não tivemos por causa da pandemia, né? E ele retornou agora, está retornando agora em 2022. Vai ser lá na PIB de Camburi, né? Se não me engano o nome é esse. Em Vitória, Espírito Santo. Então, você que está aí nos assistindo, se puder participar, fazer sua inscrição. Nós temos várias postagens no Instagram, no site de Igreja Multiplicadora, né, os lotes, para que os pastores, líderes, missionários de todo o Brasil participem. Vai ser no mês de outubro, 25 a 28, se eu não estiver errado. Lopes, José chegou de volta? Presente, tive um apagão aqui na região. Então, vou devolver a palavra para o pastor Zé. E no final, eu e Lopes, a gente complementa aí as informações.
Ok, bom, eu estava considerando então a questão dos 5 princípios, né? A oração como não programa da igreja, que a gente via a necessidade de uma cultura de oração na igreja, implementar isso. A evangelização, até para atender a demanda da mudança cultural na sociedade, porque antigamente a gente tinha muita questão de ir nas casas, fazer aquele evangelismo, levar os folhetos, né? Então isso foi mudando, mas a gente tem a oportunidade de ter relacionamentos. A terceira, de plantar a igreja, entendendo que a igreja de Jesus está presente ali também nas casas, nos apartamentos, né? A formação de líderes, e a gente esperava, às vezes, a pessoa ter muitos anos de crente, ela tinha que dar prova para depois ela conseguir, ela tinha que convencer que ela deveria ser um líder, ou às vezes para atender uma demanda de alguém, de uma área da igreja que precisava de alguém, e aí não tinha ninguém, então elegia alguém. Então era uma eleição, escolhia alguém para aquela função, mas não pensava na pessoa, pensava na função. E entendemos que o processo da formação de líderes, ele precisa ver alguém vivendo isso, fazendo isso, acertando, errando, né? Mas eu vivi num contexto que crente não errava, crente só acertava, porque se ele errasse, ele era excluído. Então, ele errava, mas não mostrava também, né? Ou fazia de tudo para que ninguém soubesse disso. Então, essa oportunidade, tudo fecha na compaixão e graça, porque se nós não tivermos amor pelas pessoas, nós não vamos desenvolver nada, nós não vamos participar das coisas da igreja, ou dos projetos que tem a ver com o reino de Deus, né? E aí, uma das coisas assim, que marcou minha vida há muito tempo, e um tempo atrás, ouvindo também o Dr. John Hurt, ele falando, né, sobre a questão lá do Concílio do Pedro, que é a realidade para o nosso tempo, né? Ao Concílio do Pedro, Jesus pergunta 3 vezes lá se ele amava, não perguntou se ele amava ovelhas, se ele amava pescar, se ele amava tocar, cantar, pregar, né? Se ele amava nem as ovelhas, perguntou se ele amava Jesus. Então, é a realidade, o desafio do nosso tempo, da gente amar Jesus, né? E depois as outras coisas, problemas nós vamos ter o tempo todo. Então, a outra parte, depois, vem a questão desse processo nas igrejas, a dificuldade de viver, de implementar uma cultura discipular, uma cultura relacional, porque as pessoas normalmente que estão aí há 20, 30, 50, 60 anos nas nossas igrejas, muitas dessas pessoas, elas estão cristalizadas numa cultura daquela de dirigir os programas, de participar dos programas. Não sou contra os programas, nós temos muitos programas, né? Mas às vezes a dificuldade de, como lastro disso, nós temos uma cultura relacional, de cuidado, de zelo, de investir, de amor pela vida das pessoas. Então, nós tivemos muitos seminários, muitas conferências, falando sobre o que é ser igreja, sobre os princípios, o relacionamento discipulador, sobre o PGM, qual o processo. E aí, nós vimos assim, a dificuldade de alguns pastores de implementar isso. Talvez na vida dele, às vezes no pequeno grupo, e às vezes a igreja ser uma igreja que se multiplicava. Então, diante disso, surgiu aí a necessidade, né, da gente trabalhar junto com os pastores, para a gente não caminhar sozinho. Né? Porque às vezes a dúvida sua, ela é uma resposta para a minha dúvida, ou às vezes a minha dúvida, ela te ajuda, né? Então, o processo de caminhar juntos. Então, nós começamos aí há quase 3 anos atrás, um grupo de trabalho. Outra coisa que foi muito difícil para mim é porque eu, como alguém do estado mais distante do eixo, né, denominacional, que vai do Rio à Bahia, né, então acostumamos a receber tudo pronto, e na época que eu era criança existia, tudo vinha da Juerp, a revista das mulheres, dos adolescentes, de todo mundo vinha. Então nós não tínhamos que pensar sobre isso. Então, participar de um grupo que eu tinha que pensar sobre apresentar respostas, né? Eu fazia parte do grupo que fazia perguntas. Eu não era parte do grupo que tinha nenhuma resposta. E quando eu tinha alguma, eu julgava que ela era ineficiente, porque nós éramos inferiores aqui no interior, porque as igrejas que sabem, que pensam muito, são os pastores que estão nas grandes igrejas, nos centros, né, do pensamento, perto dos seminários.
Então, não tinha essa cultura de participar, de dar opinião, de dar ideia, de compartilhar, de ter uma conversa como iguais. Então, na verdade, eu confesso que eu estou ainda aprendendo sobre isso, né? Sobre essa caminhada ombro a ombro, nesse processo todo ministerial. Então, surgiu essa demanda de cuidar dos pastores, de criar os grupos. Então, foi assim que nós pensamos sobre a questão da mentoria, né? Não a mentoria só por ter mentoria, porque nós temos alguns outros ministérios que têm investido nisso. Eu participei de grupos como do MAP, né, que investe ainda hoje, né, nesse cuidado da mentoria. Nós temos muitas ferramentas muito boas. Então, a questão toda tem a ver com o processo de ajudar os pastores que estão no processo de desenvolvimento, de implementação, desenvolvimento da igreja multiplicadora, desenvolver os princípios, de trabalhar uma cultura relacional, uma cultura discipular, né, que esteja centrado no desenvolvimento, ajudar as pessoas a se encontrar, desenvolver os seus dons, e não apenas na estrutura e os programas em si. Não que os programas sejam um problema, né, porque às vezes tem gente que demoniza também os programas, acho que não tem que ter mais nada. Então, trabalhamos isso. Hoje, aí nós enfrentamos uma pandemia. Então, o que acontece hoje? Para eu tentar finalizar aqui. Eu estou falando de uma forma bem ampla, tá, irmãos? Estou falando aí de 20 anos, tá? Por isso que eu estou sendo, assim, às vezes bem raso em algumas coisas. Hoje, nós temos a seguinte situação. Igreja que tem implementado os seus grupos, que o pastor ele quer caminhar sozinho, que ele fala assim, isso aí eu já sei. Não, isso aí eu já li. Não, eu não preciso participar de grupo para fazer isso na minha igreja. Então, tem pastor que ele quer caminhar sozinho, né? Porque ele não quer compartilhar problema, ele quer compartilhar só bons resultados. O outro é aquele que participa só do grupo, porque o grupo acolhe bem ele, lá ele tem um grupo de amizade, é bom participar do grupo, os pastores oram por ele, mas a igreja dele, ele olhou, ele entendeu, ele leu o material ali de apoio, ele entendeu que o negócio é muito difícil. Ele falou, não, dificuldade eu já tenho na minha igreja, então eu vou caminhar com as dificuldades que eu tenho lá, e a igreja é muito difícil, o povo não quer isso não, isso aí não vai dar certo lá onde eu estou não. E aí ele participa só do grupo. O que nós precisamos hoje nesse tempo? Temos pensado, né, pensando no todo, na nossa realidade, de aqueles que têm avançado nesse processo. É da gente voltar um alinhamento desses grupos de mentoria com a prática da igreja, porque muitos estão travados. E aí eu encontro pastores que eles estão decepcionados. Falam, aí eu vou numa conferência, eu me sinto pior, porque eu vejo lá o pastor fulano de tal diz que multiplicou os grupos, batizou tantos, e eu estou aqui na minha realidade, e aí alguns falam assim, isso aí é tudo, essas conversas aí eu já sei, o pastor gosta de inventar umas coisas, traz uns números lá, só para se aparecer. Então, nós somos pastores, líderes aqui, cada um tem um monte de história para contar, né? Então, a realidade hoje, irmãos, é que nós precisamos, né, viver dentro da cultura que nós estamos aí participando, muito rápido, né? Antigamente a gente falava de 10 anos, depois é 5, hoje é 2, 3 anos, as mudanças são muito rápidas e isso afeta a nossa vida, o grupo também, e aprender a caminhar junto, construir juntos isso, né? E aí, para finalizar, e depois, se os irmãos quiserem fazer perguntas, e se eu não souber responder, o pastor Petrus está aqui, graças a Deus ele chegou, ele sabe todas essas coisas aí, as dúvidas, mas tem um texto que eu estava lendo hoje, e aí eu lembrei desse momento, e falando sobre isso, eu vou dizer, não vou pregar aqui, só quero ler o texto e dizer por que eu estou lendo esse texto, falando a respeito disso, que é 2 Reis, o capítulo 4, que fala sobre a história lá da sunamita, e ela não tem um filho, o profeta ora e profetiza um filho para ela, ela tem um filho, e aí o filho morre, e aí ela fala assim, eu não pedi para você dar falsa esperança, e agora se vira, né? Aí ela vai atrás dele. E aí ela passa pelo o ajudante, o auxiliar dele, o Geazi, e aí ele pergunta, e aí, vai bem, tudo bem, a família vai bem e tal, e ela diz, vai tudo bem. Só que o filho estava morto lá em casa, numa cama, né, onde o profeta ficava. E ela vai lá no profeta. E aí, quando ela chega no profeta,
né? Ela vai dizer o seguinte, lá em 2 Reis 4, quando o profeta a vê, né, no versículo 25, assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Ele, né, o profeta disse para ela: corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido, com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Imagina a resposta, né? A cara dela: está tudo bem. Versículo 27, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Então, ele não sabia o que estava acontecendo. Versículo 28, disse-lhe a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, não irei. Ou seja, você tem que ir também. Então ele foi com ela. Geazi, versículo 31 diz: Geazi chegou primeiro, pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. E ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos. E enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se, começou a andar pelo quarto, depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu, e quando ela chegou, ele disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando até o chão, então pegou o filho e saiu. Então, o que eu quero dizer aqui, irmãos, sobre isso? Todos vocês aqui são pastores, líderes, com certeza têm muitos excelentes sermões a respeito desse texto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tem coisas que é com aquele que é o dono do cajado. Então, tem o bom moço, que é obediente, que é servo, que tem o ministério esse, tem o irmão esse, aquele, mas tem coisa que tem que ser aquele que é o responsável pelo cajado. Não dá para transferir a responsabilidade. Então, quando o Geazi chegou lá, ele foi e fez o que o dono do cajado mandou ele fazer. Ele foi obediente, ele foi lá e fez, mas não resolveu. Tem coisas, e aí o profeta chega e diz que ele orou ao Senhor. E nós precisamos desenvolver uma cultura de oração, mas tem coisas que não basta só orar. E aí eu finalizo lembrando aqui as atitudes, né, fazendo um paralelo aqui na atitude aqui do Eliseu, quando ele chega lá, né? Então, diz aqui que ele deitou sobre o menino, colocou boca a boca, olhos nos olhos, mãos nas mãos. Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos, usando esse paralelo aqui, é que tem coisa que tem que ser olho no olho, boca a boca, mão na mão. Tem que estar junto, tem que estar agarrado, como diz uma turma por aí no Brasil, né, como pastor. E aí, meus queridos, isso dá muito trabalho. E aí é mais do que a gente, né, liderar o povo, é mais do que a gente compartilhar com alguém. Tem coisa, a coisa começa com a gente, no coração da gente. Então, tem hora que tem que ser aqui na fala, o olho no olho, boca a boca. Tem que pegar na mão, tem que caminhar junto. E isso passa pelo processo do pastoreio, do coração do pastor. Se não fizermos isso, se nós não formos para cima, e tem uns que a gente agarra eles e eles estão mortos nos seus pecados, nos seus delitos, e isso vale para todo mundo, viu? Tem pastores, amigos nossos, que ele está correndo, mas a tocha está apagada, já apagou no coração dele. Ele está só querendo cruzar a linha e dizer: eu quero terminar.
mas ele não tem mais a chama no coração dele. Então, às vezes, está tentando passar o cajado para alguém, né? Quando a mulher chega lá, ele fala assim, vai lá, atende ela, pergunta se está tudo bem. Eu imagino que ele já sabia que era problema, que o negócio era tenso, que não era fácil, não, porque ele já conhecia aquela mulher e ele tinha ideia do que era. Então, tem coisas que a gente tenta terceirizar, tenta passar para o outro, né? Então, nesse processo, é uma coisa de Deus, para o nosso coração. Quem tem o cajado na mão é aquele que tem lá, tem olhar no olho, sentar junto, conversar, pegar na mão, caminhar junto. E, às vezes, a gente tem que ir para um lugar que tem pessoas, que tem uma liderança, que tem uma igreja que ela está morta. Tem um defunto lá. E aí o pastor, aquele que tem o cajado, tem que se jogar sobre ele e crer que quem ele é, no Deus que ele é um profeta de Deus. E aí é uma caminhada de crer em Deus e caminhar, né, por toda a vida, e por isso que nós temos o grupo de mentoria para isso. O grupo de mentoria, irmãos, é para os fracos. Aqueles muito fortes não precisam de grupo de mentoria. É por isso que eu faço parte do grupo de mentoria, porque eu sou um pobre pecador que precisa da misericórdia de Deus, e graças a Deus eu tenho encontrado amigos que a gente pode falar, não é do número do sucesso da nossa igreja, não, é dos pecados, das tentações que a gente tem, das dificuldades que nós temos, das vontades de desistir. Mas aí a gente pergunta, vamos para onde? Vamos fazer o quê? Né? Para onde iremos nós? Então é por isso que eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, porque dos muitos pecadores por aí, eu sou um desses principais, e Deus tem dado a misericórdia, né, de ter amigos que têm abençoado a minha vida nesse processo. E aqui nós somos a igreja que temos avançado muito, e nós temos tido muitas dificuldades, muitos problemas. Então, o sucesso, irmãos, não é não termos dificuldades e problemas, é nós termos um ambiente saudável, que seja um lugar onde essas questões sejam tratadas, curadas, né? Então, não é que nós não temos confrontos, não temos conflitos, não temos adversidade, não tem gente que pensa o contrário, tem tudo isso. Mas a gente sempre trabalha para esse ambiente de cura, do cuidado contínuo, né? Ah, pastor, vamos orar porque o inimigo está atacando as famílias. Irmãos, ele sempre esteve atacando as famílias, então nós precisamos orar sempre, né? Porque essa sempre é uma realidade. Então, hoje nós estamos aqui trabalhando nesse contexto, servindo na região centro-oeste, né? Trabalhado com um grupo de pastores aqui no Mato Grosso do Sul, Planalto Central, Goiás e também Mato Grosso. É um grande desafio, mas também é maravilhoso ver aquilo que Deus está fazendo. É isso. Obrigado. Amém, amém. Maravilha, pastor Oséias, que bênção, viu? Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por essa palavra, essa ministração, né, que veio a tocar nos nossos corações, viu? Essa palavra aí de Geazi, essa ilustração aí que você fez aí, muito, muito boa mesmo. Pastor Marcos Petrus está conosco, eu vou dar a palavra para o pastor Marcos daqui a pouquinho, Marcos, que eu queria que alguns colegas nesse momento, o pastor Robson, fizesse algumas perguntas ao pastor Oséias. Eu tenho aqui 2 perguntas, mas se tiver alguém aí que queira fazer uma pergunta, pastor Oséias, diante do que foi exposto, diante do nosso objetivo como grupo de mentoria aqui para o estado de Minas Gerais, alguém quer se pronunciar ou o pastor Anacleto faz a primeira pergunta? Então eu vou fazer as perguntas. Diga logo. Faz a sua primeira, enquanto isso a gente vai pensando aqui. Tá bom. O pastor Oséias, eu queria que você falasse rapidamente, em poucas palavras, qual foi a maior dificuldade quando você foi implementar a visão de igreja multiplicadora? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Qual a maior dificuldade em manter um grupo de mentoria de pastores? Eu acredito que as dificuldades são semelhantes, porque os pastores é um grupo de crentes mais complicado, né? Eles já sabem mais, têm mais teoria, têm uma autonomia maior, né? Então, acho que o grau de complexidade com os pastores é maior do que os crentes da igreja, né? A grande dificuldade da minha parte, é controlar a ansiedade de querer ver resultado e isso leva tempo. A outra parte que no começo, lá bem no começo, que eu demorei um pouco para entender,
o que é esse negócio dessa mudança de cultura? O que é essa coisa de cultura, né? Eu pensava muito em cultura assim, as artes, essas coisas, né? Há muitos anos atrás, essa ideia de cultura é isso, né? É música, né? Mas é o contexto, né, que se desenvolve, os valores, né? Então, se não trabalhar isso como lastro desse processo, as pessoas não vão conseguir viver os princípios, né? Viver princípios. Então, esse foi um processo que demorou um pouco. Vou dar um exemplo aqui nosso, né, dessa realidade. Hoje, nosso Ministério de Música e Adoração, isso já tem acontecido naturalmente. O que é a questão que existe a cultura? Então, nós temos, por exemplo, uma líder que lidera esse ministério, nós temos 3 grupos musicais, aí tem coral, e aí tem os grupos que a gente trabalha, né, também no discipulado musical. Então, naturalmente, eles vão desenvolvendo. Então, eles começaram lá um grupo de discipulado musical. Aí, depois, nós organizamos os líderes de grupos, assim como nós temos pequenos grupos, e tem líder, e aí tem a parte da oração, a parte da adoração, a parte da leitura bíblica. Eles se organizaram naturalmente nos grupos de música. Então, eles têm lá a semana que vai ministrar a parte da devocional, a parte da oração de cada dia, a parte da liderança compartilhada. Então, cada grupo tem lá o seu líder. Então, hoje, né, a líder é como se, digamos assim, é como se ela fosse a supervisora daquela área que tem outros grupos, que nós temos aqui hoje das crianças, 3 grupos de música, né, dos grupos musicais, e mais o coral. E aí lá dentro do coral também tem aquela que trabalha a parte dos hinos, aquele que trabalha ensaio de eventos especiais, cantar. Então, eles se organizaram dessa forma naturalmente, isso foi uma coisa natural para eles. Nós não precisamos fazer uma assembleia para eleger alguém que vai trabalhar com o coral, para eleger um membro agora que vai liderar o grupo tal e o grupo tal. Naturalmente, eles se organizaram a partir da vivência deles, da igreja, dos pequenos grupos. Então, assim, chegar nesse ponto foi aí 8 anos, 7, 8 anos, para essas coisas acontecendo naturalmente, né? Então, lidar com esse processo, para mim, que eu sou muito aceleradinho, né? Por isso que eu acho que eu nem cresci assim de estatura, por essas coisas. Então, foi um processo muito difícil para mim. Com os pastores, o mais difícil é os que já sabem. Os que não sabem, é mais fácil a gente trabalhar, caminhar junto, né? Então, alguns pastores, ele quer resolver uma situação na igreja dele, ele quer alguma coisa, ou quer entender. E aí, assim, o que acontece também nos grupos, né? Nós já estamos aqui com um grupo de pastores que são supervisores de outros grupos. Ele já teve o grupo dele, que criou outro, então já tem tataranetos aqui, né? Quando a gente pensa nesse sentido de família, né? Ele entende o contexto, porque às vezes ele tinha um livro lá, ele fala assim, eu tenho todo o material, mas ele não leu, né? Então, quando ele entende, tem 2 situações. Ou ele vai realmente investir no processo, ou ele vai sair fora. Então, assim, vocês são líderes aqui, vocês sabem quando o camarada chegou do grupo. Camarada é porque aqui é carinhoso, tá, gente? Talvez aí é meio, não é, né? Mas aqui na minha região a gente fala camarada. Mas o irmão, o pastor, né? O servo do Senhor, chega no grupo e começa a enrolar, começa a falar, não, porque eu acho, você já sabe, você já é pastor, você já sabe que ele não leu o livro, ele não fez devocional, e ele não quer mostrar, ele não quer falar, irmãos, olha, essa semana eu não fiz minha leitura, não li a Bíblia, não li o livro, porque aquilo é vergonhoso. Então, nível de evolução num grupo de mentoria é quando o pastor chega e ele se sente à vontade para confessar o pecado dele, falou, meus amigos, eu estou até com vergonha, mas essa semana eu não fiz devocional, essa semana eu não li o livro. E aí ele não fica lá, rapaz, semana foi difícil, teve 3 funeral, teve não sei o quê, tive que atender tanta gente. E aí eu já tive casos que a gente vai criando uma amizade no grupo, de falar, que bom, porque nós
não tivemos nada, não fizemos nada essa semana, então a gente conseguiu ler o livro, nós conseguimos fazer a devocional, né? Porque, né? Então, por incrível que pareça, uma semana eu tive 6 funerais que eu participei aqui por questão de família e tudo mais. E aí chegou um amigo e falou assim: rapaz, a semana foi difícil, porque eu atendi um caso, morreu uma pessoa da igreja. Eu falei, rapaz, então, né? Aqui morreu 6 aqui dos familiares da igreja. Não era da igreja, mas era tudo, é o irmão, é o... Então, assim, tem umas coisas que não colam, né? Então, tem que ser um ambiente saudável esse. Então, a grande dificuldade, às vezes, é romper, pastor, para a nossa realidade, tá? Não estou fazendo julgamento dos irmãos que eu nem conheço. A realidade de vocês. Estou falando da nossa realidade que eu participo, é romper essa barreira do faz de conta, do querer mostrar um negócio assim perfeito. Então, quando a gente chega nesse nível de sermos nós mesmos com as nossas falhas, que a gente fala, pô, não estou dando conta, tá difícil para mim, eu preciso vencer, né? Essas questões, então, é a maior dificuldade. Então, a questão de manter na igreja, a maior dificuldade começa comigo, porque às vezes tem pastor que é muito inovador, e aí tem coisas que nós precisamos voltar a fazer de novo, né? Tem uma frase também do Dr. John, né? Pastor Petrucci, participou aí, pastor Jeremias também tivemos um encontro no Rio, que ficou, assim, para mim, foi muito importante, que é de nós sermos redundantes naquilo que é relevante. É a coisa certa a fazer? Faz de novo, e faz de novo. Pastor, mas o senhor vai... Isso de novo? Não, vou fazer, vocês não aprenderam? Né? Pastor, mas o senhor vai... Eu vou falar sobre esse texto de novo. Eu vou falar, vocês não aprenderam? Não é assim? Hoje não se repete, né? O ano, como diz aí, passa, né? Mas algumas coisas é necessário fazer de novo, e de novo, e de novo, né? Investir de novo, trabalhar de novo, em alguns pontos que são essenciais, porque às vezes a gente deixa aquele ponto principal e lá na frente o problema vai ser muito maior, né? Então, a maior dificuldade para esse contexto nosso, de manter o trabalho, né? Às vezes a gente negligenciar esses pontos principais e em vez de criar uma coisa nova para atrair o pessoal, nós voltarmos naquela coisa que é a principal, que não está sendo bem feita. Verdade. Mais algum colega quer usar da palavra? Alguma irmã, algum irmão? Boa noite. Pastor José, eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para nós, por exemplo, estamos aqui em Conceição dos Alagoas, plantando igreja, né? Queira ou não, a cabeça daquele que vai plantar a igreja é ver, de repente, um número X dentro do trabalho para que se comece, né? Nós vamos fazer 3 anos aqui, cheguei até 27 membros, mas quando nós chegamos na parte do discipulado 1 a 1, nós levamos isso para eles, que nós começamos a querer formar um grupo base para podermos levar avante. Muitos já... Eles não querem ter essa responsabilidade. E mesmo para nós, como plantador de igreja, fica difícil, porque nós queremos ver um resultado maior. Eu não sei se isso é normal com todos, né? Talvez o meu pastor da Ibapo aqui de Uberaba, que é o pastor Nivaldo, ele deva saber bem mais do que eu, porque ele plantou muitas igrejas aqui em Minas. Mas a gente se sente assim como... Às vezes eu costumo falar com o pastor Robson, e às vezes eu me sinto assim meio inútil, né? Porque a gente não consegue. Então, para nós que estamos iniciando o trabalho, essa multiplicação 1 a 1, nós precisaríamos ter algo mais... Talvez seja o primeiro princípio, né? Que é a oração. Então, muitas vezes nós nos derrubamos aqui na sala e vamos mais... eu não sei qual que seria aquilo que o senhor tem para trazer para nós a respeito disso. Muito bom, obrigado, querido, por compartilhar. Olha, às vezes eu sou cauteloso nessas questões, porque às vezes parece que a gente está criticando alguma igreja, algum trabalho, né? Porque a plantação acaba tendo orientação de uma igreja-mãe, de um projeto estabelecido. Dificilmente o plantador chega lá com a ideia própria, com um projeto dele,
né? Já tem uma diretriz para o trabalho dele, né? Então, assim, cuidado que eu procuro ter. Eu vou dizer se fosse, na realidade, não vou dizer o que o irmão tem que fazer ou não, né? Ter um trabalho, ter um projeto, ter uma igreja. Mas o que eu faria? Vou dizer o que eu faria, né? Em outro local, não é onde o irmão está, em outro local. Eu começaria cuidando dessa semente, porque toda a potencialidade de uma grande árvore está na semente que vai ser plantada, né? Então, todos os componentes de uma grande igreja estão na semente dela, o tamanho que vai ser, quanto vai produzir no futuro, né? A consistência, a qualidade disso está nisso. Então, investiria muito nesses princípios da oração. É que não tem que ser, né? Isso aí, oração é sempre. Os princípios, eles são simultâneos aí, né? A formação de líderes, eu falo, a formação de líderes começa antes da pessoa aceitar Jesus. Por quê? Começa antes. Porque quando ela aceitar e ela assumir um compromisso de servir a Deus, a referência como líder que ela vai ter é a referência que ela teve antes dela aceitar Jesus, como nós abordamos ela, como nós insistimos com ela, como nós amamos a vida dela, como nós não desistimos dela. Então, começou lá antes dela aceitar Jesus, a referência de liderança para a vida dela, a formação começou lá. Então, assim, o que eu faria é investir nessas pessoas, num pequeno grupo mesmo, né? 1, 2, 3, digamos aí, 6 pessoas, se alguém que vai exclusivo para esse tempo aí, né? 8 pessoas, no máximo aí, mas investir mesmo, sabe? Ajudar essa pessoa no dia a dia da vida dela, no relacionamento familiar, tratar as questões que tem, que às vezes ela precisa amadurecer, para depois multiplicar. Então, isso leva tempo, né? Isso leva tempo. Então, às vezes, um processo desse, de que talvez nem começaria um culto já nos primeiros momentos, começaria a investir na vida dessa pessoa, investindo tempo com ela, né? Então, não se escandalize o que eu vou dizer, né? Hoje eu não diria isso lá no passado, mas hoje eu digo isso baseado na nossa realidade. Mas, às vezes, no final de semana, um churrasco, uma pescaria, a pessoa vai abrir mais o coração dela e a gente vai poder ministrar algumas coisas no momento desse, do que se falar, irmão, eu vou na sua casa que eu preciso sentar com você, a gente precisa conversar. Ele já vai estar armado lá e tal, mas o dia que estiver caminhando, fazendo alguma coisa fora, né? Ele vai falar coisas que ele nunca diria no momento espiritual, né, de aconselhamento e tal, ele não diria. Então, assim, eu digo isso hoje na minha realidade, né, de investir e ver isso, olhar para a vida dessas pessoas, né, uma grande igreja, mas tratar elas, a vida emocional, a vida financeira, como que ela lida com isso, como ela lida com a família, né? Tratar essas questões todas na vida dela, desse grupo, de um pequeno grupo, para que esse grupo possa fazer isso. Agora, esses primeiros anos, ele é longo, né? Então, mas aí precisa todos, a junta, se é parceira, a igreja, entender que às vezes um processo aí de 3 anos é normal, né? Porque normalmente 3 anos já que é uma igreja organizada, autônoma, né? E aí alguns, assim, já faz esse processo todo, eu acho, às vezes, muito difícil. Então, me perdoe, às vezes, as realidades que eu tenho visto, que não tem plantação de igreja, não abriu a igreja, construiu um templo, mas lá ainda não tem uma igreja ainda, né? Então, às vezes, nós falamos assim, nós começamos tantas igrejas, às vezes abriu vários templos, mas lá não tem uma igreja formada ainda, porque às vezes 2, 3 anos é um período muito curto, assim, para trabalhar isso, né? Às vezes vai um grupo pronto lá, né, daquela igreja, mas é uma extensão da igreja anterior. Então, assim, não sei se isso pode ser verdade, mas é só um compartilhar daquilo que seria, que eu faria hoje, nesse contexto. Obrigado. E eu que agradeço. Mais uma pergunta, porque já são 11h14 e eu quero dar a palavra ao pastor Marcos Petrucci, depois Robson Lopes, a gente faz as considerações finais. Mais alguma pergunta, alguma consideração ao pastor Oséias?
Bom, então eu vou perguntar. Pastor Oséias, a grande maioria que está aqui nessa sala está dando os primeiros passos aí nesse trilho, né, de implementação, que é um trilho longo. Se a gente for pensar no trilho aqui, a gente não chegou ainda nem na implementação aí, no sentido do líder conhecer os princípios e estar vivendo, desenvolvendo relacionamentos discipuladores, né? Embora já tenhamos netos aqui na mentoria, mas eu mesmo estou mentoreando gente que já está mentoreando alguém, mas eu, nesse trilho de implementação, eu estou dando os primeiros passos, eu nem consigo enxergar esse trilho lá para frente, né? Então, que conselho você daria para esse público aqui, né? Considerando que vocês, aí no Mato Grosso do Sul, segundo eu estou entendendo, se não estou enganado, vocês já estão bem avançados nesse processo, né? Os pastores que estão, já tem gente mais lá na frente, né? A gente ainda... O que você diria para nós, pastor, para a gente suportar aí esse início? Joia, pastor. Pastor, primeiro é a gente mesmo, né? O pastor, né? O coração da gente. A gente tem que cuidar da gente. E nós somos gente, né? Não podemos esquecer disso, né? Então, essa é a primeira questão. Não andar sozinho. Eu sei que às vezes a gente tem grupo, tem dia que você né, não tem inspiração para participar de um grupo, às vezes, mas caminhar, não andar sozinho nesse processo, né? Segunda parte é começar a multiplicar a si mesmo, né? Não é só com outro pastor, mas na sua igreja, com a sua liderança. E aí a gente às vezes peca na questão da escolha, às vezes é melhor esperar um pouco, né? Orar mais para começar a ser cauteloso, cuidadoso, buscar em Deus mesmo a direção, quem são essas pessoas. Pensar a longo prazo, uma das coisas que a gente pergunta é, você está disposto a ficar na igreja quanto tempo? Se a semana que vem alguém fazer um convite para você, você está com a mala na mão, então nem começa nada, né? Por quê? Porque leva tempo. E outra coisa, uma mudança dessa é até desleal, né, com o grupo, com a igreja, você alimentar o coração das pessoas, levar elas a sonhar e depois você deixar elas, né? Então, se você pensa sobre isso, então não começa também. Então, assim, é um processo longo, né? Participa de ter uma visão de reino, porque tem muito pastor que ele pensa só na igreja dele, ele pensa naquilo que ele pode receber, né? Se envolva com outro, ajude outros também, isso ajuda a gente a crescer, isso alarga a nossa mente, né? Ajudar outro pastor, outra igreja. Então, a questão do grupo, não só de receber, mas de compartilhar, uma das condições que a gente tem colocado, não é um engessamento, é a oportunidade de crescer nesse processo, né? Então, cuidar de si mesmo, né, da sua vida, do seu coração, não caminhar sozinho, né? Além de receber, procurar ajudar alguém, invista na sua liderança, tenha cuidado nessa questão de escolha. Às vezes a gente vai às vezes tem irmãos que é excelente numa parte da igreja, mas para um processo ele não tá aberto para isso. Então aí tem que orar, porque às vezes a pessoa mais indicada não é nenhum dos líderes que você tem na igreja. Então, você pode começar um processo novo para daqui 10 anos com a pessoa que ela não lidera hoje nada na igreja, mas você vê nessa pessoa, com a direção de Deus, com oração, com orientação a alguém, não é, que Deus vai usar a vida dessa pessoa para esse processo, né? E a outra entender que é um processo que você, às vezes, vai ter que liderar 2 igrejas por muito tempo, né? Aquela igreja, aqueles irmãos que eles não querem se envolver, mas você é pastor da igreja, e aí o tempo, eu falo de não ter pressa por conta disso, porque nessa avaliação do grupo, do conteúdo, do material, você vai ver, olha, é melhor eu começar um outro trabalho, né? Um outro momento, um outro lugar, porque eu não estou disposto a caminhar com toda essa estrutura. E outra coisa que eu falo é o seguinte, tem um livro do pastor Fabrício que diz assim, de volta aos princípios.
E aí ele tem um ponto lá que ele fala assim, fazendo a curva. E há um tempo atrás eu falei sobre esse processo de implementação, eu disse, antes da curva. E aí tem uma coisa que eu aprendi quando eu estava aprendendo a dirigir, sobre curva, que é o seguinte. Antes de você entrar na curva, você diminui a velocidade. Porque se você frear no meio, você capota, né? E depois você começa a acelerar só depois da metade para o final. Então, outra coisa, quanto maior o veículo, mais longa é o processo, o tempo da curva. Então, se você estiver numa motocicleta, você faz a curva numa velocidade. Se você estiver num carro menor, né, é uma velocidade. Mas se você estiver num ônibus, num bitrem, às vezes no bitrem, se você fizer a curva a 60 por hora, você vai capotar, né? Então, às vezes no carro, ele te permite fazer a 140, mas no bitrem tem que ser a 40. Então, quanto maior a estrutura, mais tempo, né, a história da igreja, a história daquelas pessoas, né? Então, a gente tem que ter cuidado. E outra coisa, quando a gente vai subir alguma coisa, a gente elevar alguém no processo, dá trabalho. Às vezes, para a gente tirar alguém de uma posição que está, né, é mais difícil, é mais perigoso do que o processo de elevar alguém a um patamar de liderança. Então, não dá simplesmente... Às vezes, tem que ter mais cuidado para a gente remanejar alguém que está num patamar mais alto de liderança, porque vai precisar passar por ali e ter mudanças. Então, isso tudo leva tempo. Então, dizer, olha, eu tenho um líder aqui que ele está no patamar mais alto, mas esse líder não vai avançar. Então, não dá para simplesmente dizer, irmão, ó, dá licença daí que agora eu vou colocar outro. Então, cuidar da força que a gente tem que ter, que caminha com alguém, para ajudar essa pessoa a crescer, desenvolver, dizer, não, agora pronto, você pode, fulano agora vai ocupar esse ponto. Eu digo que esse cuidado que a gente tem que ter para elevar alguém, né, para um patamar de liderança, para a gente ajudar ele a descer desse ponto, desocupar esse ponto, às vezes é o dobro, né? Porque o estrago pode ser muito grande para a vida da pessoa, para a vida da gente, para a vida da igreja também, né? Então, são muitas coisas aí envolvidas nesse processo todo. Por isso que é importante o grupo, para a gente, essas conversas têm que ser constantes, semanalmente, né? E ambientes como esse. E perguntas como as de vocês, acredite, eu gosto de participar, é um privilégio, porque de verdade faz eu pensar sobre muitas realidades que talvez eu não estou pensando. Então, para mim é importante também e abençoa a minha vida. Obrigado pelas perguntas. Então, eu quero dar a oportunidade agora ao pastor Marcos Petrucci, ele é o coordenador do nosso processo de mentoria aqui para os estados, acho que do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, e ele vai dar uma palavra aí de saudação aos irmãos, às irmãs. Nós chegamos aqui a ter 49 pessoas participando desse encontro. Uma bênção de Deus, né? Um número bem expressivo e surpreendendo a todos nós. Então, quero dar a palavra para o pastor Marcos Petrucci. Glória a Deus, pastor Anacleto, pastor Osés, pastor Robson, gente de Minas Gerais, gente nossa, gente que eu amo porque sou mineiro, sou do Triângulo Mineiro, nasci em Uberlândia, amo esse povo, amo esse Joéster Lopes, amo cada um de vocês, no amor de Jesus, estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo e aconteceu hoje, as perguntas pertinentes, a palavra do pastor Oséias, sempre com essa sensatez, essa sabedoria, nos inspirando. Eu estou muito feliz. De fato, esse grupo nos surpreende. E lembrando que começamos com pouquíssimos, éramos 3, eram Pedro, um Tiago, um João, e agora ninguém mais controla essa multiplicação que está acontecendo. Eu guardo no meu coração Zacarias 4, verso 10, que é o texto que Deus me deu para começar todo esse processo multiplicador, quando lá diz, não subestime os tímidos começos. Não subestime os tímidos começos, porque depois de muitos dias verás o prumo nas mãos de Zorobabel.
Quero encorajar você, querido pastor, a começar com poucos, cuidar bem, a ser encorajado, a ser cuidado, porque pastor cuida e pastor precisa ser cuidado. E nós estamos sendo cuidados nos grupos de mentoria, estamos cuidando, e a pergunta central é quem cuida de quem? E nós vamos continuar estendendo essa visão multiplicadora pelo Brasil, pelo mundo. E olha, você é o improvável que Deus escolheu. E Deus não olha você por sua capacidade. Deus olha você por sua disponibilidade. Que Deus abençoe vocês. Eu e o pastor Osés já estamos sendo chamados a um outro encontro agora, que é uma vigília de oração dos coordenadores. O horário já está bem estendido. Eu estou aqui na cidade de Itaperuna pregando aqui. Amanhã falo aos líderes de pequenos grupos aqui dessa cidade também, da PIB de Itaperuna. E o meu coração é assim de gratidão por cada um de vocês. Eu espero vocês lá no nosso Multiplique Nacional, em Jardim Camburi, em Vitória. Se você não puder ir presencialmente, faça. Eu quero te encorajar a fazer a sua inscrição online, no valor de R$30, e participar. Você vai ouvir como se estivesse presencialmente lá. Claro que presencialmente é outra história, mas não podendo ir, participe, meu irmão, participe, minha irmã. Eu louvo a Deus muito pela vida do Robson, muito pela vida do Lopes, pela vida do Anacleto, pela vida do Francis, pela vida do Marcelo Farias, pela vida de todos vocês que são, o Jeremias Nunes também, são nossos braços fortes em Minas Gerais. A nossa terra de Minas Gerais é extensa, é grande demais, poucos são os trabalhadores, mas em breve nós não vamos ver só 49 aqui, não, Anacleto. Nós vamos ver centenas e centenas de pastores deste grupo de mentoria, nos grupos de mentoria de Minas Gerais. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Oséias, você é um lindão de Jesus que Deus nos deu. Você é um lindão. Que palavra abençoada. A gente louva a Deus por sua vida. Estou vendo o Leonardo aqui. É gente do nosso grupo de mentoria. O pessoal do norte de Minas está arrebentando a boca do balão. Triângulo Mineiro, BH. Agora vamos para a região do leste do Rio Doce, Valadares, e vamos alcançar a nossa Minas Gerais. Deus abençoe vocês, queridos. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Marcos. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa também. E agradecemos ao pastor Oséias. Queremos liberar vocês, né, que vocês vão participar da vigília. E eu, pastor Robson, pastor Lopes, finalizaremos com as considerações finais. Mais uma vez, agradecendo a cada um dos pastores, né, das missionárias, missionários que participaram conosco, né, desse encontro de mentoria de todo o estado de Minas Gerais. Ano que vem nós estamos sonhando com um encontro desse presencial, provavelmente no mês de março, lá em Ravenna. Nós vamos fazer durante a semana, segunda e terça, ou terça e quarta. Nós estamos sonhando com isso aí, eu, Robson, Lopes, Jeremias, né, Marcelo, e vai dar certo sim, em nome de Jesus. Então, quero liberar aí o pastor Marcos, liberar o pastor Oséias. Muito obrigado por tudo que vocês falaram, Oséias. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Vamos fazer um print antes dele sair, gente, para a gente registrar isso aqui, porque o pastor Oséias é muito bonito, né? Então, fica ele sair, né? Aqui, abre a câmera rapidinho aí, gente. Eu vou fazer daqui, se o Lopes estiver com o computador, ele pode fazer também. Ajuda a enfeitar essa imagem aí, olha aí. Contribui com a sua beleza. O pastor Vanuí está ali sério. Pastor Vanuí, que bom, hein, rapaz? Vamos lá, gente. Então, sorrindo, 1, 2, 3 e... Ok, eu printei aqui, tá? Amém. Amém. Valeu, Deus. Marcos, um abraço. Eu fiquei até emocionado quando eu vi o Petrúcio entrando ali, achei que ele não ia participar, até me engasguei aqui. Eu quero dizer a última coisa, conte conosco, né? Espero vê-los lá em Vitória também, e se deixe ser cuidado, porque tem pastor que pergunta, ele está sempre tudo bem, né? E está angustiado, então deixe ser cuidado também, deixe alguém cuidar de você. Deus abençoe, privilégio, honra mesmo. Abraço, meus queridos. Verdade, tchau. Verdade. Olha só, Robson, eu vou passar a palavra para você, Robson e Lopes. Olha só.
deixa eu só fazer aqui um anúncio. Em novembro, 25 e 26 de novembro, vai acontecer na cidade de Governador Valadares, Multiplique Regional, na PIB em Governador Valadares. Então, se você está aí no Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, aqui no norte de Minas Gerais, né, e quiser participar desse encontro, vai ser na PIB, lá com o pastor Hélio, né, já conversamos com o pastor Josimar, pastor Ângelo, que são os coordenadores e presidentes lá da associação. Né, nesse Multiplique, os oradores serão o pastor Gilson Breyer, da PIB em Campo Grande. Eu e o pastor Lopes estaremos também lá, testemunhando do que Deus tem feito e falaremos também. Então, queremos convidar todos os pastores, anotem aí, 25 e 26 de novembro de 2022. Última notícia, para passar a palavra para o pastor Robson e pastor Lopes. Olha só, hoje, aqui na Nova Canaã, eu, pastor Lopes e pastor Silvio, nós estávamos sonhando com um encontro de líderes multiplicadores das nossas igrejas. Então, nós reunimos as 3 igrejas, a Nova Canaã, a Monte Carmelo, a Igreja Batista Monte Sinai, aqui em Montes Claros, e nós fizemos um encontro de líderes multiplicadores. Meus irmãos, foi algo exponencial, né? Algo maravilhoso, extraordinário. Nós tivemos a presença de 8 a 10 pastores, aqui de Montes Claros, pastores batistas e de outras denominações também, e tivemos a presença de 170 a 180 pessoas, líderes, irmãos, de várias igrejas aqui de Montes Claros. Então foi algo assim maravilhoso, e nós vamos fazer isso, começar a fazer isso mensalmente aqui em Montes Claros. Nós vamos fazer esse encontrão, nós estamos chamando de encontrão de líderes multiplicadores. Aí nós estamos levando os nossos líderes auxiliares, gente que está participando da formação de liderança, a gente reúne, né, e ali tem uma palavra motivacional, perguntas e respostas. Hoje foi maravilhoso, eu fiquei impactado, sei que Lopes também vai falar aí um pouquinho, ele também ficou muito maravilhado, impactado. Eu vou passar a palavra agora para Lopes, e depois Lopes passa para Robson, e Robson finaliza, ok? Sem muita demora aí, cara, foi uma bênção, uma noite aqui maravilhosa, tanto aqui no nosso encontro às 22 horas, quanto o nosso encontro às 7h30 da noite lá na Nova Canaã. Já temos uma nova data para 4 de novembro e está convidado o pessoal do norte de Minas aí. Eu quero só agradecer, estou aqui controlando quem entra e quem sai, né? Chegamos até 49, o que planejamos, Deus abençoou mais do que nós pensamos. Pastor Jeremias e pastor Robson, pastor Reginaldo, louvado seja Deus. Pastor Robson, com você aí, cara. Queridos, eu estou maravilhado. Realmente, nós estamos aqui nessa sala e nesse processo de mentoria, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque é privilégio para os nossos dias, que é resultado de oração, certamente, de muita gente aí para trás, né, que sonhou com isso. Isso está acontecendo nos nossos dias, começa aí, Triângulo Mineiro, norte de Minas, né, descendo aí para o sul de Minas também, região de Belo Horizonte com o pastor Francis. Quero dizer para os irmãos que eu não sou líder de nada aqui, nós não somos donos disso aqui, né, pastor Anacleto? Aqui não tem o líder aqui, o dono disso aqui é o Espírito Santo de Deus, é Deus que está fazendo essa obra, né? E às vezes fala meu nome e tal, é porque, na verdade, a Convenção Batista Mineira me colocou aqui como interlocutor entre a Junta em Minas Gerais para essa questão de igreja multiplicadora. Mas esse trabalho tem sido feito por Deus, né, e ele tem encontrado gente aí para servir, né? Pastor Reginaldo tem servido nisso, é muita gente que está servindo. E, meus irmãos, a impressão que eu tenho é que realmente esse processo de implementação de igreja é uma longa caminhada, é uma caminhada para anos, né? Então, a gente só tem 2 opções. Ou a gente entra nessa caminhada juntos para um ajudar o outro, ou não entra, porque chegar lá no fim sozinho, né, é muito difícil, né? Então, vamos continuar juntos. Meu apelo para cada pessoa que está aqui é: dê o seu máximo, porque nesse processo a primeira parte é você vivenciar esses princípios, é você ser o modelo, né?
E eu estou falando de uma coisa que eu estou tentando viver isso ainda, tá, irmãos? Eu estou enxergando esse negócio aos poucos lá pela frente. O Lopes já está lá com a igreja lá cheia de grupos, né, implementados, funcionando. Eu estou no pé nesse trilho, né? Mas estou vendo como uma grande bênção de Deus. Agradecer ao pastor Lopes aí por ceder a conta aí no Google Meet para a gente usar, né? E, mais uma vez, reforçar para os irmãos. Vamos nos preparar para participar do encontro presencial, que provavelmente vai ser em Ravenna, provavelmente vai ser no mês de março de 2023. A gente vai estar anunciando, esse aqui é só um ensaio, a gente deve fazer outros encontros, né, pastores? Desse online, para a gente ter esse encontro aqui, trazendo alguém que já está mais lá na frente um pouquinho para nos ajudar. É isso aí, pastor Anacleto. Amém. Então, vamos encerrar. Anacleto, só lembrar que foi gravado. Foi gravado, se precisar, aí a gente compartilha. Vai estar no YouTube, Lopes? Eu só gravei. Aí o pastor Jeremias ou o pastor Robson diga aonde que a gente vai postar. Jeremias, você pode ajudar nisso? Subir para um canal do YouTube aí, o quê? Em algum lugar? Sim, temos o canal da Abatrim, a gente pode colocar lá. E outros que quiserem também, né? Beleza, então, vamos orar encerrando. Pastor Vanuir Torres, meu primo. Olá. Tá na área aí, né? Tamo junto. Tamo junto. Bora, pastor. Que bom ter você aqui conosco, viu? O prazer é meu estar com vocês. E estamos juntos, viu? Amém. Estamos aqui caminhando junto com o Francis. Está sendo um tempo muito abençoador também para todos nós, né? Chegou da Venezuela? Cheguei da Venezuela quarta-feira, um congresso de discipulado lá, muito bom. Vamos com 5 pastores daqui, né? Treinamos mais de 500 líderes e pastores venezuelanos, né? No Facebook do projeto Fazendo Missões, tem um vídeo lá de todo o movimento que aconteceu nesses 10 dias que passamos lá na Venezuela. Foi um tempo muito precioso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este bom tempo. Te agradecemos por tudo que ouvimos. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a crescermos juntos, Senhor, e sempre juntos. Ó Deus, sabemos que o lugar mais alto que nós podemos estar é aos teus pés. Então, nos ajude, Senhor, a reconhecer a cada dia as nossas limitações e que possamos, Pai, interligados, fazer, ó Deus, com que o teu evangelho se expanda, que discípulos sejam multiplicados, sobretudo nesse estado nosso tão desafiador. Nos fortaleça, Senhor, nos ajude a estarmos ancorados em Ti e também uns com os outros, Pai, neste processo, Senhor, que o Senhor nos dê visão ampliada, nos dê discernimento, nos dê, Senhor Deus, a direção do Senhor para tudo aquilo que estamos fazendo no processo de implementação, aqueles que estão mais à frente, que possamos, com humildade, Senhor, reconhecer as nossas limitações e que o Senhor nos ajude a viver uma vida, sobretudo, que agrada o teu coração. Como líderes que somos, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos dê a tua graça em todo o tempo, que, ó Deus, nós possamos verdadeiramente buscarmos a ti em oração, vivemos uma vida discipular, ó Deus, amém, usar, ó Deus, os princípios de Jesus, que ele foi exemplo, que ele mentoriou, que ele monitorou, que ele autorizou e multiplicou, Senhor Deus, que nós possamos aplicar esses princípios em nossas vidas também e dar-nos condições físicas, emocionais e espirituais em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor por esta noite, por todos aqueles que entraram nesta sala, por tudo aquilo que ouvimos e que possamos praticar. E obrigado, Senhor, porque saímos desse encontro felizes, animados, para prosseguirmos na jornada. Amém. Nos dê uma noite de paz, é a nossa oração, em um nome que é sobre todo nome, o nome invencível de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém.
Um abração. Deus abençoe a todos, grandemente. Um abraço. Deus abençoe, Valeu aí, querido. Vanuí. Um abraço. O Zé Hélio levantou a mão aí, ó. Pode falar, Zé. Ô, Anacleto, Vanuíra é seu primo mesmo, rapaz? É, nós somos Torres, velho. Anacleto Torres e Vanuí Torres. Pois Duas torres aí, né, Vanuí? É, isso aí. Só não são duas torres gêmeas, né? Um é barbudo. Não. Essas já caíram, nós estamos em... Já caíram. Verdade. O Reginaldo arrumou um primo também lá em Arcos. Lá é Sérgio Jacinto Alves. Pois é, rapaz. É mesmo sobrenome. Anacleto, quando quiser vir comer o peixinho de novo aqui na esquina da igreja, lá, comida de boteco, é um bom lugar para um RD, viu? Verdade. Querido, fiquem com Deus. Maravilha. Amém. Pastor Lopes, só me mandar o link aí depois, tá bom? Que eu carrego lá no YouTube. Deus abençoe a todos. Um abraço, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Genilton, obrigado, pastor Eduardo, pastor Leonardo, um abraço. Pastor Zica, tá quente aí hoje ou tá frio? Deus abençoe. Fala, Um abraço. Ezequiel. Quente aí, né? Diga, Vanuí. Abraço, meu amigo. Igualmente a todos aí.